Vocês sabem que a cidade de Belém é berço da Assembleia de Deus no Brasil, né? É verdade? É Belém. Olha, você falou, eu sou da Assembleia de Deus Belém. Os caras até tremem quando falam. Não é verdade, não? A Lé era da Belém, né, Lé? Quem é da Assembleia de Deus do Belém, não é Belém do Pará, sabia? Quem é da Assembleia de Deus do Belém, é Belém, do bairro Belémzinho, de São Paulo. A Assembleia de Deus do Belém é a missão. O cara conhecia sobre a Assembleia. É outra coisa, o cara da Assembleia também, né? Não, mas a Assembleia começou em Belém. Começou em Belém. Tem lá ainda, igreja. Tem lá, né? Só que não é Missão do do Belémzinho. Apostólica. Não, É. Belémzinho é outro. Muito bem, queridos. Continuando o nosso arrazoado. Aqui está uma outra faceta. Outra faceta da nova aliança. Ó, vocês param de sal, viu? Se o Rio não tivesse aqui, né? Se o Rio não tivesse aqui, vocês iam zoar com ele. O escritor está explicando como os sacrifícios do Antigo Testamento não puderam produzir uma consciência limpa. Primeiro, ele diz que eram regulamentos externos, com a implicação de que eles não podiam lidar adequadamente com a consciência. Em segundo lugar, ele diz que eles foram impostos temporariamente até o tempo de Cristo. O próprio fato de que o sacrifício tinha que ser repetidos várias vezes aponta para a sua falta de eficácia para produzir perdão completo e perdão perfeito. Aqui está uma grande coisa impressionante. Perdão completo e perdão perfeito. No Antigo Testamento não tinha perdão completo, muito menos perdão perfeito. Aliás, no Antigo Testamento tinha expiação, que era onde o sangue, o sacrifício dos animais cobria, mas não tirava. Olha que interessante. O sumo sacerdote começava fazendo todas as coisas que correspondiam a cada dia. Um pequeno liturgia. Queimava o incenso da manhã, realizava o sacrifício matutino e arrumava as luzes das lâmpadas do candelabro de 7 braços. Vinha então a primeira parte do ritual especial do dia, o dia da expiação. Vestido ainda assim com suas vestimentas pomposas, sacrificava um bezerro, 7 cordeiros e 1 carneiro. Rapaz, aquele templo lá, pensa um lugarzinho tenebroso, sinistro. Sangue para todo lado. E o pessoal, Albert, porque o pessoal tem um romance com o templo. Pensa bem, sangue para todo lado, os levitas têm que limpar sangue, os excrementos dos animais sacrificados. E sempre deixava aquele cheirinho de sangue coagulado. Pensa, não era assim. Por isso que eles queimavam incenso. Outra coisa, limpar sangue. Por que eles queimavam incenso? Para tirar o cheiro de morte, de sangue, pensa bem. Depois tirava as vestimentas suntuosas, lavava-se novamente com água. Por que ele tinha que se lavar? Coberto de sangue, o cara coberto de sangue. E revestia da simples pureza do linho branco. Levava um bezerro adquirido com seus próprios recursos, colocava suas mãos sobre a cabeça do mesmo e de pé à vista do povo confessava seus próprios pecados e os pecados de sua casa. Já pensou? Olha a oração que ele fazia. Ó Senhor Deus, cometi iniquidade, transgredi, pequei eu e minha casa. Ó Senhor, suplico-te cobrir, expiar. Olha como eles oravam. Suplico-te cobrir. Eles não ousavam pedir perdão. Era cobrir. Suplico-te cobrir as iniquidades, transgressões e pecados cometidos perante ti. Perante ti. Então não tinha pecados
um dos membros da família com os membros da família. Era sempre contra Deus. Assim como está escrito na lei de Moisés, seu servo, porque nesse dia te cobrirá para te tornar limpo. De todas as tuas transgressões diante do Senhor será purificado. Então você pode observar a angústia que esses caras tinham de sentir, porque consciência, pessoal, consciência é uma coisa desde sempre. Nós não temos uma consciência nova. A consciência do pecador é a consciência de quem sabe que está errado. Lembra lá o Davi, voltando dele, né? Ele falava que por que estás abatido a minha alma? Que é o famoso salmo do deprimido, né? O Salmo 42. Por que está abatido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, na ideia de abatida a alma, está também a consciência que pesa, sem que ele resolva isso. Sem que ele... Porque, veja bem, uma coisa é eu saber que eu preciso pedir perdão para alguém. Uma coisa é eu saber que eu tenho um peso na consciência, mas eu não tenho o caminho do perdão. Continuando. Eles só podiam encobrir os pecados e adiar a culpa no dia da expiação. O ponto é que o sistema sacrificial do Antigo Testamento nunca foi feito para a provisão completa e final de Deus para os pecados, mas que sempre apontou para a vinda do Messias, que inauguraria a nova aliança. Agora eu digo para vocês, por que as almas do povo do Antigo Testamento não iam para o céu? Iam para o seio de Abraão. Por quê? Não é o mesmo Deus? Por que eles não iam para o céu? Precisavam ser perdoados. Porque eles precisavam ser perdoados de fato. De fato. Então, assim, o seio de Abraão era um lugar intermediário, provisório, assim como o céu também, mas lá estavam antes da aliança. Olha aqui, da nova aliança. Mas Jesus fez algo maior, algo que a prática religiosa nunca poderia fazer. Jesus abriu um caminho para que as nossas consciências fossem perfeitas. Perfeitas no sentido de completa. A palavra perfeito aqui é mais uma vez a palavra da raiz grega teleo, que significa concluído, cumprido, acabado. Quando permitimos que Jesus faça seu trabalho sacerdotal em nossas consciências, elas são restauradas ao lugar que Deus planejou. Então, como que a gente deve orar também nas nossas orações pessoais, lá na nossa Igreja Luterana Livre? Sim, igreja maravilhosa. Eu lamento que vocês não são da nossa igreja, mas tudo bem. Cada um vive, né? Né, pastor Marcos? Um tá lá em cima, outro é meio barrelinha. Não é parede preta. Não é parede preta, não tem nada disso. Aí nós, na nossa liturgia, no culto de ceia, né, a gente fala, agora vamos ter um momento com Deus de confissão de nossos pecados. Aí a gente... Você pode chegar para Deus na sua oração e dizer, ó Deus, né? Uma coisa que a gente tem que orar, irmãos, e a gente tem que orar muito. E se você ainda não orou assim, ore assim. Deus, o meu pecado, os que eu lembro e os que eu não consigo lembrar, estão afetando a minha consciência. Eu preciso que o Senhor restaure a minha consciência. Porque a ideia de Deus nos perdoar é a ideia dele limpar a consciência. Eu preciso lidar com a minha própria culpa. E aqui é o maior problema de qualquer ser humano. É lidar com a própria culpa, não é lidar com a culpa do outro. A culpa do outro é menos difícil do que a minha própria culpa por mim mesmo. Deus, purifica a minha consciência, tira esse peso, tira essa carga, tira esse fardo. Por isso que o Davi vai dizer que, porque estás abatido a minha alma, ele sabia. Como é que eu vou me livrar dessa culpa? Né? Então, Jesus Cristo, ele inaugura uma nova aliança e na proposta da nova aliança, você ganha de brinde uma consciência sem peso.
que é infinitamente melhor do que a proposta do Antigo Testamento. Os caras morriam e nem para o céu iam. Ia pro purgatório. Não, ia para o seio de Abraão. Purgatório. Purgatório. O autor escreve: pois se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os contaminados santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Cristo se ofereceu como um sacrifício perfeito a Deus em nosso favor, para que pudéssemos obter a justificação eterna na presença de Deus e também obter uma consciência purificada para servir a Deus diariamente. Então o problema todo não é só eu me sentir perdoado, o problema também é eu sentir a minha consciência leve. Como que eu vou servir a Deus com a minha consciência pesada? Como que eu vou orar para um enfermo se eu tenho o peso da minha consciência? Como que eu vou cantar para Deus se eu tenho o peso da minha consciência? Quem está com a nova aliança está livre disso. A gente pode orar, a gente pode falar, a gente pode dizer, a gente pode extravasar o coração, que Deus vai vir em nosso auxílio. E Deus vai estar com a gente. Né? William, Sim. que coisa interessante. No tempo cheiro de sangue, cheiro de tanta coisa ruim. Uhum. E hoje não é muito diferente, né? Das nossas igrejas hoje. Fica sabendo de tanta coisa, tem que tratar de tanta coisa suja, tanta coisa que jamais poderia passar na mente da gente, que aconteceria no meio do povo de Deus. Né? Uhum. Mais ou menos assim, fazendo uma espiritualização da situação. É uma analogia. Na verdade, irmãos, quando a igreja se congrega no lugar, isso que o Nilton falou é muito interessante, porque quando a igreja se congrega no lugar, em qualquer lugar, pode ser um prédio, pode ser um templo, pode ser uma casa, a gente vai observar o quê? Que é a união de pessoas, é a congregação de pessoas, é as pessoas se congregando, que cada um carrega a sua própria culpa. Cada um está ali precisando desesperadamente de encontrar paz. Aí eu fico pensando, né, observando os movimentos culticos da sociedade brasileira. Você vai num lugar para ficar rico. Você vai em outro lugar para ser curado. Você vai em outro lugar para receber uma bênção. Você vai em outro lugar para receber uma vitória. Você vai... Para onde que a gente está indo? O que eu faço com a minha consciência? O que eu faço com o perdão de meus pecados? Eu não estou nem aí para isso. não penso no mundo vindouro, só penso... Não penso no mundo vindouro. O mundo vindouro nem chegou para mim. Na verdade, o ser humano está querendo viver nesse mundo. Perfeito! E tem pastores que estão alimentando isso. Não tem mais embora. Não, é até bom que Jesus não volte por agora, porque agora que eu estou começando a gostar da terra. É até bom que Jesus demore um pouquinho. Então, quando você observa isso que o Sérgio está compartilhando, você fica num estado, porque qual é a lógica disso? Então, nós estamos encaminhando, pessoal, para uma teologia. Estava ali conversando com a Érica, mas o Albert, é nome importado. O pessoal do norte sabe dar nome, filho. Norte é uma coisa, Nordeste é outra. Norte é chique, né? Até que ponto uma congregação cristã, não a igreja, congregação cristã, uma congregação cristã, até que ponto, de fato, essa congregação vive uma vida cristã na sua ortopraxia? O que é essa congregação? Que tipo de alimento, de que teologia o pastor ou o meu pastor vai me oferecer? Ele está me levando para onde? Ele está me conduzindo para que lugar? Para essa terra? Será que eu estou aprendendo na igreja que eu sou membro que a minha vida
é uma vida que precisa estar na presença de Deus, de uma vida com a consciência limpa. Eu entendo quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, e essa percepção de Jesus, ele está na minha confissão, na vida prática, no meu dia a dia. Então, quando nós levamos o povo a esse nível, o pastor, no caso, Nayane, tem uma igreja com saúde espiritual, emocional, psicológica, congregacional. Ela entende, ela sabe o que ela é e sabe o que ela possui. Ela sabe qual é o plano de Deus para a vida dela, ela sabe o que ela tem que fazer na história e ela sabe qual é o final da história. Então, quando eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz e a morte dele proporcionou uma entrada na nova aliança, e a nova aliança é tudo isso que a gente está discutindo em Hebreus, eu vou ter uma vida mudada. Eu vou trabalhar melhor com os meus pecados, eu vou trabalhar melhor com as minhas falhas. Lidar com a culpa. Eu vou saber lidar, e mais, eu vou saber lidar com a fraqueza do outro, porque o problema não é só eu lidar com a minha fraqueza, eu preciso lidar com a fraqueza do outro, porque eu vivo em um ambiente de conflito. A gente tem ambiente de conflito em casa, que eu não estou falando com a Nayane ali agora. Eu vivo com conflito na minha casa, com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Impressionante, quando os filhos se tornam jovens e adultos, você não sabe mais nada. O pai não sabe mais nada. Quem tem filho já nessa nível sabe o que eu estou falando, né? Isso acontece com o professor de teologia. É demais! Filho, eu acho que... Não, pai, nada a ver, não. Eu nunca... Rapaz, é até estranho às vezes. Eu tenho... É só caminhar pela fé. Aí você chega lá, você fala assim, ô filho, né? Quer ver se estão morando fora. Aí, não, dura quando tem um bebê novo em casa. Aí você traz todo o seu arcabouço de experiência do passado, né? Você fala, ó filho, com o seu filho, faz assim. Não, pai, não é mais assim não. Hoje, os tempos mudaram, pai. Não, mas se funcionou com você, funciona com ele também. Não funcionou com você, você não está aqui bonitão, sadio? Não vai funcionar com o teu filho? Não, porque hoje a medicina, você não sabe mais nada, você não sabe, é como se eles vierem de uma chocadeira. Sabe mais que não. Sabe mais do que nós e a gente não sabe mais nada. Rapaz, impressionante. A gente faz isso com Deus também, né? Não quer nem tomar canja de galinha caipira. É, você não. Não é canja. Olha, e daí olha, se você tomar, a menina não está produzindo muito leite, toma um chá com bolacha, toma um pirão de galinha, toma uma canjica. Não pode, canjica está proibido, você sabia? Eu fiquei sabendo agora, porque no meu 5º neto agora, Não pode mais. não, eu falei, filho, pai, a Amanda não está dando muito, filho, canjica, não, pai, não pode mais, porque não, a médica falou que canjica faz mal pro bebê. Não, mas sua mãe produziu leite de canjica, qual o mal que tá você, rapaz? Não, nós não. Eu enrolo a minha bandeira e tiro meu time de campo. É impressionante. É impressionante como que você não sabe mais nada. E eles vieram assim, né, no susto. Eles cresceram no susto. E é chamado de ranzinhos ainda. Não, Deixa o pai tá ultrapassado pra caramba. Você fica falando mal das músicas. Não, tá ultrapassada. Quando a gente para pensar nisso, a gente fala assim, será que a gente não está produzindo essa auto-independência nos membros das nossas comunidades, com aquilo que a gente ensina? Está falando com a Érica e o Robert ali. Tem comunidades que elas são donas de si mesmas. Elas fazem o que querem, não que o povo gosta assim, então vamos fazer tudo desse jeito. Sabe, Deus não participa das decisões. Eu usei essa palavra. Lembra lá de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus bate na porta da igreja? Que aquele texto não tem nada a ver com o coração do pecador, viu? Tem muitos evangelistas, e Deus abençoe os evangelistas. Eu sou um evangelista também, mas os caras falam, Jesus está na porta do coração do pecador batendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Ué, se alguém ouvir a minha voz...
e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo, amém. Ok, você pode usar isso, mas não tem nada a ver com salvação de pecador, não. É que a igreja expulsou Jesus da igreja. E aí Jesus está batendo a porta da igreja. Ô Daiane. Ô pessoal, vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão cantando para mim? Eu tô aqui fora, meu. Vocês me consultaram? Vocês estão cantando glória a Jesus, glória... Meu, eu não tô fora, pô. Nós reunimos para falar que não tem pão para o povo. Hã? Nós reunimos para falar que não tem pão suficiente para o povo. Não é possível. Mas ele falou, mas dá pão. O texto diz que a igreja, em Laodiceia, tocou Jesus para fora. Jesus está lá de fora, batendo na porta para entrar na igreja, porque ele foi expulso. Como que alguém expulsa? Como é que alguém tem a capacidade de expulsar o dono da igreja? Não é muito difícil. Quando a gente começa a ensinar coisas que ele não aprova, quando a gente começa a viver um estilo de vida que o Espírito Santo não ensinou, ele vai entender o quê? Esse povo não me quer aí não. Eu não sou bem-vindo aí não. Rapaz, tem pastor que prega expulsando o Cristo da igreja. Toda mensagem que o pastor prega que não seja cristocêntrica, toda mensagem que um pastor prega que seja antropocêntrica, ele está expulsando o Cristo da igreja. Uma mensagem que não glorifica Jesus é uma mensagem que expulsa Jesus. É muito simples fazer isso. E o infeliz do pastor faz sem perceber, porque ele também está totalmente carcomido de ideias seculares. De um monte de congresso que ele vai, faz e participa e vem com uma ideia nova. Rapaz, eu tenho medo de ideia nova. E que dá certo, que atrai multidões, né? O secularismo dentro da igreja atrai multidões. Atrai. Porque o povo está secularizado. Tá. Então, na verdade, qual é a ideia de uma igreja secularizada? A ideia de uma igreja secularizada é essa. É uma igreja onde tem Deus, mas é um Deus que está limitado por aquilo que eu acho dele. Um Deus segundo o meu coração. Segundo o meu coração, que não é o Deus da Bíblia. Segundo a Bíblia. Ou seja, esse Deus não está lá, esse Deus não existe. Um dia alguém estava falando comigo assim, pastor, eu sou ateu por causa do catolicismo. Por quê? Não, porque o catolicismo dizia que Deus mandou matar, que Deus mandou fazer isso, quando as cruzadas, que Deus mandou fazer isso, que Deus amaldiçoava. Eu falava, rapaz, eu estou junto com você nesse ateísmo aí, viu? Você também é ateu? Não, esse Deus que você está dizendo, eu também não creio que ele existe, não. Eu creio no Deus que a Bíblia diz que existe. Porque para esse tipo de Deus, que não se importa com a sua vida no sentido de pecado, que não se importa com o que está acontecendo com a tua vida, eu também sou ateu. Esse Deus aí também, eu não reconheço esse Deus. Um dia eu fui pregar lá no Rio Grande do Sul, fui pregar numa igreja, né? E eu perguntei assim para a igreja assim, Beira, bom irmãos, bom dia, boa noite, paz do Senhor, estou aqui, Aí eu perguntei assim, quantos deuses que essa igreja acredita? Foi só um choque. Porque o pastor, né, falou, eu quero que você pregue sobre igreja e tal. Tá bom. Relacionamento igreja e Jesus. Eu falei, não, tá bom. Quantos deuses que vocês acreditam? Aí todo mundo levou aquele susto. Lembra que eu falei que eu gosto de provocar? Aí eu olhei para o pastor que estava atrás. Aí o pastor meio tímido, pensando que eu estou fazendo uma pegadinha. Eu não estava. Aí ele falou, Jesus? Perguntou, respondeu. Daí eu falei, porque na verdade os maiores fabricantes de deuses somos nós. Geralmente nós criamos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. E a igreja é uma grande fabricante de deuses. Aí comecei, né, tal. Mas é isso que acontece. Quantos deuses que uma igreja acredita? Continuando, o sacrifício de Cristo capacita o homem a deixar as obras de morte e converter-se ao servo do Deus vivo. Quer dizer que Jesus não só ganha o perdão para o estado pecaminoso do homem, mas também o capacita para que a sua vida futura seja uma vida boa e santa. Então ele não só me dá o perdão, como ele me mantém nesse perdão.
Uma coisa, tia Lu, é você ser perdoado, a outra coisa é você se manter nesse perdão. Então, o que eu, o Nilton, o Giovanni, o Sérgio, o Marcos, o que nós, pastores, o Lucas, o que nós, pastores, temos que oferecer para as pessoas? A manutenção do perdão. O perdão não somente está em Jesus Cristo, mas ele tem que ser mantido em Jesus Cristo. Eu preciso continuar a viver essa vida de perdão. Lembra? Jesus Cristo é o templo. Quem está no templo encontra perdão. Ou seja, o perdão não acontece, o perdão não aconteceu no dia da sua conversão apenas. O perdão, ele precisa continuar para que você continue com essa nova vida. A nova vida está atrelada ao perdão. Eu preciso continuar. Ele vai manter o perdão em mim. Através do sangue de Cristo, do Espírito Santo, da congregação, de participar da ceia do Senhor, de ler a palavra, o perdão vai sendo mantido na minha vida. O sacrifício de Jesus não olha só o passado, mas também ao futuro. Não só faz com que o homem seja perdoado, mas que seja bom. Não só paga uma dívida, mas também concede uma vitória. Jesus pôs o homem em boas relações com Deus e o que o faz, o capacita a manter estas relações. Agora, esse pregador, o Brooke Foss Westcott, o teólogo inglês do século XIX, olha a sacada desse cara. Olha a sacada desse cara. O Westcott estabelece 4 modos nos quais o sacrifício de Jesus difere do sacrifício de animais e do antigo pacto. Giovanni, lê para nós. Olha a sacada desse homem. O sacrifício de Jesus é voluntário. Um animal morre porque tem que morrer. Jesus escolheu a morte. O animal é lhe tirado a vida. Jesus deu a sua vida. O sacrifício de Jesus é voluntário. O bode não. O touro foi não querendo ir. A ovelha foi não querendo ir. Mas Jesus foi. Aliás, por exemplo, Jesus era fantástico, né? Ele foi o único ser humano da história, o único ser humano da história que nasceu sabendo quem era, qual era a sua missão. Não acontece isso com ninguém. A gente só descobre quem somos e qual é a nossa missão no andar da carruagem. Mas Jesus, ele sabia. Ele tinha senso de missão. Isso é impressionante. Com 12 anos, ele não disse isso para os pais terrenos dele? Com 12 anos? Se perguntasse para Jesus com 12 anos, o que você quer ser quando crescer? Quando alguém pergunta isso para nós, a gente dá meus filhos eram assim, meus netos são assim. A minha neta tem 9 anos, a mais velha. Ela cada vez ela vai ser uma coisa. E às vezes ela vai ser 3 coisas ao mesmo tempo. Se perguntasse para Jesus, o que você quer ser quando crescer? Ele ia dizer, que eu vou ser? Não, eu já sou. Foi isso que ele falou com os pais. É como se os pais estivessem perguntando para ele, filho, o que você quer ser quando crescer? Ele ia dizer, não. Percebe? Que coisa impressionante. A ideia, ele foi o único ser humano que viveu tal experiência. Então o Westcott disse que o sacrifício de Jesus é voluntário. Ele vai dizendo para os discípulos, eu vou morrer. Eu vim para morrer. Olha que coisa impressionante. Eu vim para morrer. Não, isso não, de modo nenhum vai acontecer. Não, vai porque eu vim para isso mesmo. Eu vim para morrer. Mas não vai continuar na morte, ele vai ressuscitar. Mas ele veio para morrer, para ressuscitar tem que morrer. E outra coisa, o cordeiro para tirar o pecado tem que morrer. O cordeiro vivo não muda nada. Calma, Giovanni, não precisa ficar nervoso. Se você quiser aceitar Jesus, fica à vontade. Não, Jesus te ama, ele te perdoa. Calma. Então o sacrifício de Jesus é voluntário. Continua, Giovanni. Vamos lá.
O sacrifício de Jesus foi espontâneo. O sacrifício de um animal fazia-se de acordo com as prescrições e ordenanças da lei. Era inteiramente produto da lei. O sacrifício de Jesus é inteiramente produto do amor. Exatamente. Porque Deus amou o mundo De tal maneira. Olha que impressionante. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. A ideia que a gente tem é que o Pai que mandou. Não é verdade? Não, não é verdade isso. Deus é a Trindade. A Trindade enviou Jesus. E a Trindade enviou Jesus porque o próprio Jesus disse que eu vou. É a mesma coisa que a igreja do Giovanni, a Casa na Rocha, ela vai escolher entre eles um missionário para ir para os índios. Então, o missionário chega lá na aldeia e diz assim: eu estou aqui porque a igreja Casa na Rocha me enviou. Então, ele está lá em nome de uma coletividade. Então, Jesus Cristo veio em nome da Trindade. Não é que Pai mandou, não. A Trindade decidiu. E a segunda pessoa da Trindade veio voluntariamente. Continuando. O sacrifício de Jesus foi racional. O sacrifício de Jesus foi racional. A vítima animal não sabia o que sucedia ou o que se fazia. Não pensava nem raciocinava. Jesus sabia todo o tempo o que estava fazendo. 4. O sacrifício de Jesus foi moral. O sacrifício de animais era mecânico. O ritual era levado a cabo de acordo com a norma estabelecida. Exatamente. Então, foi essa visão do Scott sobre Jesus. O único elemento que dá valor ao sangue é a santa obediência, da qual seu derramamento foi a prova. O sangue de Cristo que se ofereceu imaculado a Deus. Ele veio para viver a vida do homem, como Deus queria que ele fosse ao criá-lo. Então, a vida de Jesus Cristo nesse mundo foi uma vida que Deus projetou em Adão e Eva. Do jeito que Jesus viveu, era do jeito para a gente viver. A diferença entre Jesus e Adão é que em Adão veio o pecado e Jesus veio quando o mundo já está cheio de pecado. Mas em relação à vida, é como se for assim: o que Jesus viveu, Adão viveu antes do pecado. O que Jesus vivia em relação a Deus, Adão vivia em relação a Deus. A diferença era que Adão tinha uma subordinação a uma lei, o que Cristo não tem. Cristo é igual aquela discussão, né? Enfim, tem umas discussões que eu acho interessante. Vocês sabem, né? Que tem 3 tópicos na Bíblia que são polêmicos. Na Bíblia só tem 3 polêmicas. A primeira polêmica. Jefté sacrificou ou não sacrificou a filha dele? É a primeira polêmica. Né? Segunda polêmica. Quem eram os nefilins? Né? Eram anjos ou eram a descendência caída? E a terceira polêmica. Afinal de contas, Samuel. Foi Samuel que veio ou foi um demônio que veio falar com a pitonisa lá, com a bruxa lá? Né? São 3 polêmicas da Bíblia, 3. E é muito legal discutir isso, que enriquece a gente, né? Então, a questão toda é, Deus não está sujeito às leis que ele criou. Jesus andava sobre o mar porque ele criou a lei da gravidade. Jesus trazia de volta à vida os mortos porque ele é o dono da vida. Jesus transformou a água em vinho porque ele é que manda nas moléculas. Porque para transformar a água em vinho, as moléculas foram alteradas, as moléculas. Então, ele não está sujeito às leis que ele criou. Por isso que ele faz o que ele quiser. Ou, quando ele estava no mundo, ele fazia o que ele quiser. Então, veja, dentro dessa perspectiva, ele tinha a vida que era para o homem ter antes do pecado. Ele entregou sua vontade a Deus, ele não agradou a si mesmo, mas buscou apenas o prazer de Deus. Ele entregou toda a sua vida para que Deus pudesse se revelar nela como ele quisesse. Isso aqui é fantástico, gente.
Ele se ofereceu a Deus, ele pegou e preencheu o lugar que a criatura deveria preencher. Já que eu estou em Cristo, eu devo fazer com que a minha vida seja uma vida onde Deus seja manifesto. Sua vida, Deus está manifestado na tua vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Essa pergunta que eu devo... Será que a minha ortopraxia, ela é suficiente para que as pessoas vejam Deus através de mim? Será que eu falo assim, eu não quero ser apenas... Aquilo nós estávamos falando, eu e você e Otília. Eu não quero ser apenas uma pessoa salva. Eu quero ser mais do que uma pessoa salva. Eu quero ser uma pessoa onde Deus seja manifesto. Eu quero que eu seja esse farol, que as pessoas olhem para mim e vejam Deus em mim. Essa é a questão. Então, qual é o nível que as igrejas estão vivendo hoje? Qual é o nível que os cristãos estão vivendo hoje? Será que eu sou como Jesus nesse sentido? Que eu tenho prazer em Deus ser manifesto na minha vida? Será que eu deixo o amor de Deus se manifestar de mim, vazar de mim para as pessoas? Será que a minha vida, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu possuo, tudo que me cerca, será que as pessoas que estão ao meu redor, elas veem Deus sendo manifesto através de mim? Aí alguém vai falar assim, não, mas aí é ser muito bonzinho. No mundo cruel de hoje, não dá para ser bonzinho, né, Daiane? Mas Jesus também fez uma maior confusão no templo, pegando um pedaço de pau, arrebentando a mesa dos cambistas e fazendo escambau total. Você pode se irar, porque se você não se ira com o que está errado, tem alguma coisa errada com a sua fé. Você precisa irar com o que está errado. Isso também é manifestar Deus na sua presença. A minha vida é manifesto Deus, tanto no amor quanto na justiça. Tanto no amor quanto... Eu vou me irar pelo que Deus se ira. Eu vou amar pelo que Deus ama. Eu vou viver pelo que Deus quer que eu viva. Eu quero Deus manifestado na minha vida. Percebe? Isso foi Jesus. Né? Perguntas, comentários? Pastor, sim, Márcio. E como é gostoso a gente ir à casa de uma família ou estar com alguém que manifesta a presença de Deus. Não tenha dúvida. E a gente sente isso, né? Quando a gente vai em alguém que não tem... Você sente que está faltando alguma coisa ali. O negócio é macabro. O clima é outro, você tem uma energia diferente ali, tem uma atmosfera diferente ali, você não sente que é bem-vindo ali, mesmo que a pessoa seja muito educada com você. Então, até que ponto Deus é manifesto na minha vida? Aliás, né, a gente representa o Senhor Deus, a gente manifesta Deus através da nossa vida, ou a gente manifesta somente uma igreja? Quem que a gente manifesta? As pessoas olham para nós e o que elas veem em nós? Né? Então, Jesus Cristo, ele manifestava essa presença de Deus. Né? Então, ele se ofereceu a Deus, ele pegou e preencheu o lugar que a criatura deveria preencher. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Eu já falei isso para vocês anteriormente. Foi o Verbo que se fez carne, o Filho eterno de Deus que se fez homem. Foi a vida de Deus que habitou nele. Essa vida deu ao seu sangue, cada gota dele, um valor infinito, que lhe deu um poder tão grande, primeiro para abrir a sepultura e depois para abrir o céu. Que coisa fascinante essa fala. Foi isso que lhe deu a vitória sobre todos os poderes da morte e o inferno abaixo. E agora, quando este sangue do santuário celestial é aspergido na consciência pelo sumo sacerdote celestial, quanto mais com a limpeza infinitamente eficaz, nossa consciência não deve ser purificada. Ou seja, sangue de animais não purifica a minha consciência. O que purifica a minha consciência é o sangue de Cristo. Agora, William Barclay é um dos grandes teólogos. Eu estava lendo William Barclay essa semana, eu deparei com essa frase dele, eu falei, essa aqui eu tenho que levar para os meus irmãos na quarta-feira. Gente, essa fala dele é profundamente tocante. Vou pedir que alguém leia, uma mulher de preferência, porque fala tocantes, tem que ser lido por mulheres. Lê, Daiane. Tá, então só fala então, não precisa ouvir não, tá? Agora é só para ler. Gente, olha o que esse homem disse sobre esse perdão.
Há um princípio eterno que será válido enquanto o mundo perdure. Este princípio é: o perdão é algo custoso. Pausa. O perdão é algo custoso. Olha que interessante. O perdão humano é custoso. Um filho ou uma filha podem ter se equivocado e um pai ou uma mãe ter perdoado. Mas esse perdão produziu lágrimas, tirou cãs, Cãs é cabelo branco. deixou sulcos no rosto que não custou deixou sulcos no rosto, uma aguda angústia e logo uma dor surda no coração. Não é que não custou nada. É preciso pagar o preço de um coração destroçado. Pausa. Olha onde esse homem está indo. O perdão é custoso. Você pode perdoar uma pessoa e você vai limpar o teu coração e a tua consciência, mas você vai pagar um preço. Você vai sofrer. O sofrimento que a gente tem por uma tristeza, ele produz pé de galinha, nos dá cabelo branco, faz a gente ter algum tipo de doença emocional. Ok, perdoou, Almeida, perdoou. Tá limpo? Beleza. Mas custou. Eu paguei isso. Continua. O perdão divino é custoso. Deus é amor, mas é também santidade. O pecado deve ter seu castigo para que não se desintegre a própria estrutura da vida. E somente Deus pode pagar o preço terrível e necessário antes que o homem seja perdoado. O perdão nunca consiste em dizer: está bem, não aconteceu nada. O perdão é a coisa mais custosa do mundo, e o perdoado deve dizer-se a si mesmo: isto é o que custou o perdão de meu pecado. Quando há perdão, alguém deve ter sido crucificado. Olha que profundidade. Em relação com a cruz, né? Totalmente. Ah, eu sou perdoado, graças a Deus. Mas isso custou. O Lutero dizia: a graça de Deus é gratuita, mas custou um preço. E foi algo. Nada é de graça. Então, como ele diz no finalzinho aqui, o perdão é a coisa mais custosa do mundo. E o perdoado deve dizer a si mesmo: isto é o que custou o perdão de meu pecado. Quando há perdão, alguém deve ter sido crucificado. Exatamente. Não é que Deus olha para nós e fala bem assim: está tudo bem, não aconteceu nada. Não, aconteceu sim. Preste atenção, irmãos. Se nós não valorizarmos esse perdão de Deus, nós vamos tratar o perdão de Deus como uma coisa barata. Vou dar um exemplo. Quando eu era pastor local, e você sabe que eu também já passei por todas essas coisas aí, né? Um dia, então, uns pais falaram assim: pastor, minha filha, menina de 14 anos, ela está muito decepcionada porque ela gosta muito de um menino e o menino não quis nada com ela e que o menino gosta de outra menina. Isso é normal, né? Quem aqui nunca viveu um triângulo amoroso, né? De um que gosta de um, que não gosta desse, que gosta do outro. Meu Deus! É só você ter 14 anos que isso vai acontecer. Aí eu fui conversar com a menina, né? Minha irmã, como é que você tá, minha querida? Tudo bem. Minha vida acabou. 14 anos! A minha vida acabou. Porque eu gosto muito daquele menino, ele não gosta de mim, aquela conversa toda e tal. Na falta de sabedoria, eu poderia dizer assim: deixa de ser boba, menina! 14 anos, a vida acabou. Você tem uma vida pela frente. Você vai conhecer tantos meninos, talvez mais interessantes. E eu estaria falando a verdade ou mentira? Mas não é verdade para ela. Porque eu tenho que entrar no mundo dela. Na realidade dela. Qual é a realidade dela? O mundo acabou. Aí eu chego para ela e falo assim: olha, eu entendo a sua dor.
realmente, nesse nível que você, essa experiência que você tem, é terrível mesmo. Eu quero me solidarizar com você. Mas eu também quero dizer que Deus tem um plano para a tua vida. Se eu não fizer isso, eu não estou valorizando a dor dela. Eu tenho que valorizar a dor dela, andar na cabeça dela, andar no território dela, ter a experiência dela e oferecer o quê? A saída. Eu não posso ficar do lado de fora, Daiane, falando, ei, vira mais para cá. Ou vira mais... Não, eu tenho que ir lá e tirar ela de lá. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode minimizar o perdão de Deus. Alguém fala bem assim, eu estou passando por uma luta tão difícil, meu Deus, eu tenho uma doença, que nada, rapaz, Deus é contigo. Ou vamos dizer, o agricultor, né? Rapaz, olha, emprestei dinheiro no banco, não sei quem trabalha com agricultura aqui, o negócio, ninguém? Não. Ô Márcio, nossa, emprestei o dinheiro no banco para essa safra, a safra vai dar ruim, tem muita seca ou tem muita chuva, eu vou perder 70% do que eu plantei. Aí o cara fala assim, Márcio, você não é crente? Você não confia em Deus, rapaz? Não posso fazer isso. Eu tenho que eu não posso minimizar isso. Falar, Márcio, é duro, a sua perca é muito grande, mas Deus está contigo. Eu não posso dizer que isso não é nada. É alguma coisa. Se eu minimizo o sofrimento, eu estou tendo uma diminuição de Deus. É como se eu dissesse assim, Deus não tem todo esse poder não, então não é tudo isso que você está pensando não. Porque se for tudo isso que você está pensando, Calixto, nem sei se Deus vai te ajudar. Então você não minimiza o problema, pelo contrário, você pode até maximizar o problema, mas lembrando que Deus é a solução para todos os tipos de problema. Aí você glorifica a Deus, honra a Deus e apresenta a Deus como o sumo maior. Porque se eu dizer, não é tanto assim, sendo que a coisa é assim, eu estou minimizando o poder de Deus. Então, perdão não é qualquer coisa. Não é dizer, não, tá bem, não aconteceu. Não, aconteceu sim. O Filho de Deus veio a esse mundo. Se ele me perdoou, é porque ele foi sacrificado. Se ele me perdoou, é porque teve uma morte. Se ele me perdoou, é porque houve alguma coisa na eternidade que se mexeu, moveu os céus e terras para isso. Percebe? Então, essa fala do William Barclay é maravilhosa. Eu indo para o final, quando a gente é jovem, a gente aprende muita coisa, né? Eu lembro de uma vez, isso faz muitos anos, foi em 1989. Fazem quantos anos? 36 anos. Eu era seminarista, eu estava em estágio, tinha 21 anos, e teve a filha, um casal de namorado. Hoje em dia, infelizmente, não é tanto assim, mas naquela época era complicado. Quando o casal de namorado tinha sexo, meu Deus! Né, Vânia? Lembra? Daquela época, lembra? A coisa era rapaz! E aí, tivemos uma reunião do conselho, eu fazia parte, porque eu era seminarista em estágio. Aí, os namorados lá tiveram relação sexual, foi um escândalo na época. Aí o pai dela falou uma coisa que eu falei assim, esse homem está doido. Esse homem está doido. Ele falou bem assim, irmãos, eu já disciplinei a minha filha. Menino de 21, 22 anos. Aí o pastor perguntou, como é que você disciplina a sua filha? Eu perdoei ela. Oi? E eu tinha 21 anos, não falei? Nada. Só estava lá ouvindo, naquela expectativa, o que vai acontecer? Que punição é essa, Nayane?
Passaram-se os anos, a maturidade veio em mim, entrei no ministério, fui vivendo, convivendo, experienciando, e eu descobri anos depois que o perdão é o maior das disciplinas. Como? Nada é mais constrangedor do que você ter noção que você fez uma coisa errada e que você foi perdoado por isso. Se tem uma coisa que destrói a gente, é o tal do perdão. Você é reduzido a nada. Eu não entendi na época o que o pai falou quando ele puniu a filha perdoando ela. Depois eu entendi. Aí eu entendi o que o apóstolo Paulo disse. O amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? Porque eu sei que eu mereço a morte. E ele me perdoa dando a sua vida por mim. Isso é para acabar comigo. A maior das disciplinas, pastor Giovanni, é o perdão. Porque no fundo eu mereço a morte. No fundo, aquela menina merecia ser excluída da igreja com todas as punições possíveis. Mas quando o pai a perdoou, ela estava sendo disciplinada. Meu Deus, como eu aprendi isso depois. Nada é mais constrangedor quando o perdão é exercido sobre nossas vidas. Nada é mais machucante de quando você pede perdão para alguém e você sabe que você feriu essa pessoa profundamente. E que talvez no lugar dela você não a perdoaria. E ela diz aquela fala: tudo bem, Calixto, eu te perdoo. Isso acaba com a gente. O amor destrói a gente. Mas ele destrói para reconstruir. O perdão destrói para reconstruir. E para reconstruir tem que ter uma destruição. Destruição do eu, destruição do orgulho, destruição do que eu acho que sou eu. Quando as pessoas falam bem assim, pastor, para mim, pastor, que mensagem maravilhosa, que sermão maravilhoso, eu falo assim, meu Deus, se ele soubesse que eu sou só isso, porque um dia o Senhor disse para mim, os teus pecados estão perdoados. Quem sou eu para receber qualquer aplauso que seja? Quem é você? Por mais bom que você seja, por mais obras maravilhosas que você faça, por mais orações que você faz, que cura pessoas, que converte pessoas, que expulsa demônios, por mais quem quer que seja a Nayane, ou a Vânia, ou a Eliane, qualquer um de nós só podemos ser e exercer porque um perdão foi dado a nós e esse perdão não veio barato, alguém foi sacrificado. É isso que eu... Acho linda a história do Robert McKenna, né? Ele disse que toda vez que ele pregava, quando ele terminava a pregação, isso é a história dele mesmo, a bibliografia dele. Ele terminava o sermão, ele dobrava o joelho no chão e simbolicamente, para ele lembrar que não era ele, mas era Cristo nele, ele tirava a coroa da cabeça e colocava aos pés de Jesus, assim, num ato simbólico. Toda pregação que ele fazia, ele no final dela, em vez de ir lá receber as honrarias da galera, do pessoal e tal, que ouviu o sermão dele, ele ia para um cantinho da igreja, dobrava o joelho, simbolicamente tirava a coroa da cabeça dele, que era o próprio Cristo, colocava no chão e falava: Senhor, está aqui a tua coroa, toda a honra e toda a glória. Então, exatamente, se a gente tiver essa noção, Marcos, de que o perdão de Deus, ele precisa me destruir para me reconstruir, e ele me reconstrói uma nova pessoa, aí nós vamos entender realmente o que é o sacrifício de Jesus Cristo e o que representa o perdão de Jesus Cristo para cada um de nós. Nós somos aqueles que viemos da rebelião. E se eu não estou mais na rebelião, é porque sobre mim exerceu o perdão. E se o perdão foi exercido para mim, é que alguém teve que morrer por mim. Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Está encerrada a nossa aula.